Turma, continuando aí, né, os óxidos, agora nós vamos falar sobre a classificação. Esse assunto está aí na página 108, é o módulo 12 da frente 4 da apostila aí de vocês, tá? Então, nós vimos lá os óxidos, são elementos, né, binários, que serão, são elementos binários, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e tem mais um elemento ligado a ele. Esse elemento pode ser um metal ou um ametal ou hidrogênio, no caso da água. A água é um óxido, tá? Então vamos lá, né? Ó, os óxidos, então a classe nós temos os óxidos básicos. Então normalmente os óxidos básicos, quem vai estar ligado a ele? Quem forma a base? Quem liga a hidroxila? Os metais. Então os óxidos básicos, também conhecidos como os óxidos metálicos, eu vou ter quem? Os metais ligados ao oxigênio. A maioria, né, dos metais que mais se ligam a ele são os metais alcalinos, né, do grupo 1 e da família dos alcalinos terrosos, tá? Por que são considerados óxidos básicos? Porque se eles ligar, né, a água, eles vão formar uma base. Então, olha lá, óxido básico ligado à água vai formar a base correspondente. Então, olha lá, o NaO ligado à água vai formar quem? O NaOH. O cal, né, o CaO, óxido de cálcio, ligado, quando ele se reage com a água, ele vai formar a hidróxido de cálcio. Tá vendo? Então, óxido básico, por quê? Reage com a água e forma a base correspondente daquele metal. Tá certo? Né? Então, chamando a atenção do cal virgem, cal viva, né, que é o cal, é justamente porque a fórmula química da cal é CaO, tá? Então, por isso que leva esse nome de cal. Olha lá. Outro óxido básico importante, né, é o MgO, né, o óxido de magnésio, que quando eu reajo o óxido de magnésio com a água, vai formar hidróxido de magnésio, que é aquele leite, famoso leite de magnésio, usado como medicamento, tá? E o óxido básico, quando reage com o ácido, ele neutraliza o ácido, ele vai formar sal mais água. Tá lá, ó, o óxido básico, ó, reagindo com o ácido, ó, HCl, vai formar o sal mais água, tá? Então, os óxidos básicos, eles se comportam assim nas reações. Com a água, forma a base correspondente daquele metal. Se eu pegar um óxido básico e reagir com o ácido, ele também vai neutralizar aquele ácido, tá certo? Então, vamos lá. Os óxidos ácidos, ou a gente fala de anidridos, vocês vão entender por quê. Os óxidos ácidos, normalmente, quem forma os ácidos? Os ametais. Então, a maior parte dos óxidos ácidos são formados por ametais, né? E o que acontece? Um óxido ácido, quando ele reage com a água, ele forma o seu ácido correspondente. Tá? Então, olha lá, ó, o CO2, quando reage com a água, vai formar quem? O gás carbônico, né? O gás carbônico, quando reage com a água, vai formar quem? O ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, então, o CO2 já até colocou que é o gás carbônico, o gás do efeito estufa, né? Então, sempre falou de efeito estufa, falou de aquecimento global, nós vamos lembrar do qual óxido mais importante, né? O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá? E ele vai formar o ácido carbônico, que é aquele ácido fraquinho, que rapidinho ele se decompõe em H2O mais CO2. Então, por que fala anidro? Anidro, sem água. Então, quando eu tiro uma molécula de água do ácido, quem que eu vou obter? O óxido correspondente, tá? Então, se eu tirar aqui, ó, H2O, vou ter o CO2. Então, por isso que eles, né, usam falar que os óxidos ácidos são óxidos anidros. Eu pego o ácido, tiro a água, né, anidro, tiro a água dele e vou formar o óxido correspondente, tá? Um óxido ácido, quando reage com uma base, vai neutralizar a base, vai formar lá, ó, sal mais água, né? Então, importante sal aqui, o CaCO3, o carbonato de cálcio, né? Um sal muito usado, principalmente para correção de pH, porque eu tenho aqui uma base forte, tá? Nós já até falamos isso, os caráteres, né? Ácidos ou básicos ou neutros dos sais, nós falamos isso lá no bimestre passado. Quem não estiver lembrando, dá uma voltada lá, né? Nos resuminhos dos sais, para estar conferindo isso, né? Essa parte desses caráteres ácidos ou básicos dos sais,
tá? Então, o óxido ácido, ele também vai reagir com a base e vai conseguir neutralizá-la, tá? Formando sal mais água. Óxidos neutros. Os óxidos neutros, nós temos, né, os 3 exemplos mais importantes são óxidos que eles não reagem com nada, eles não reagem com água, não reagem com ácido, não reagem com base. Embora aqui, ó, são todos formados por ametais, ó, tem o monóxido de carbono, tem o óxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio, são todos, né? Então é muito importante guardar esses 3, porque vira e mexe eles aparecem em questões do Enem e demais vestibulares. Então são óxidos que não, né? Eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. O monóxido de carbono é importante falar que é aquele que vai reagir com a nossa hemoglobina numa reação irreversível. Ali não tem, né, equilíbrio, não tem um reagente produto. Na hora que se liga a hemoglobina, acabou. Ela não consegue se desligar dele e por isso que pode a pessoa morrer por asfixia quando ela tem contato com esse monóxido de carbono, certo? Aí nós temos um outro aí, né? Nós temos o óxido anfóteros, né? Ou anfipróticos, tá? Os anfóteros que reagem das duas maneiras. Então, eles podem reagir com ácidos, então eles vão ser bases. Eles podem reagir com bases, no caso vão ser ácidos. Então, eles são óxidos, ora são básicos, ora são ácidos, tá? Então, eles vão sempre, então óxidos anfóteros, sempre eles vão reagir com ácido e base, vão formar sal mais água. Depende de quem eles são reagentes, vão formar. Não preciso saber, né? Então, nós temos aqui a bauxita, né? O óxido de alumínio, que é um óxido anfótero, bom saber dela, né? Então, eu recomendo que vocês só saibam que a óxido de alumínio não é um óxido básico, ele é um óxido anfótero, ele reage como ácido e com base, dependendo de quem estiver ali, tá? E os demais não precisa saber, eu só preciso entender por que eles são considerados anfóteros. Então, o que são considerados anfóteros? Eles reagem tanto com ácidos como base, neutralizando esses daí, tá? E um importante é justamente o óxido de alumínio. Aí os peróxidos, né? Então, peróxido. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter essa ligação OO. Eu vou ter o oxigênio, porque o oxigênio, se você separar, mesmo tendo 3, 4 numa molécula, eles estão separados, eles não se ligam entre si. Quando que eles vão se ligar? Quando eu tenho eles na forma de peróxidos, tá certo? E nessa forma de peróxido vai formar tipo, entre aspas, uma cadeinha entre o oxigênio, ele vai mudar o seu número de oxidação, que vai dar -1. Ele não vai ter o valor de -2 mais, certo? Então, aonde que eles, então, o mais famoso, o H2O2, a água oxigenada, né? O peróxido de hidrogênio, conhecido popularmente como água oxigenada. Naquele H2O2, perceba, ó, não dá para eu simplificar, né? Fica H2O2, porque a gente sabe que em química, se eu tenho índices que dá para simplificar, a gente vai simplificar e chegar a uma fórmula dos menores números possíveis, uma fórmula mínima. No caso do H2O2, eu não posso simplificar. Por quê? Porque o oxigênio ele não está na sua forma de -2, ele está na sua forma peróxido. Então, por isso que ele tem um NOx com valor de -1. Olha aqui outro, ó, Na2O2, tá vendo? Ele não é simplificado, porque o óxido básico, que é o óxido de sódio, lá, Na2O. Agora o peróxido, ó, N2O2, tá vendo? Então eu já sei que aqui, ó, dá pra eu ver, isso aqui tá como na forma de peróxido, bem simplificado, tá? Ó, o óxido de básico, né, o CaO, porque a valência, o NOx do cálcio é +2, o NOx do oxigênio é -2, então a gente vai cancelar, ficou CaO. Agora repara aqui, ó, CaO2, então por que CaO2? O 2 do cálcio foi pro O, e por que não veio aqui, não deu isso aqui? Porque esse oxigênio aqui não está na forma de óxido, está na forma de peróxido, tá? Então, o que eu tenho que saber dos peróxidos é o NOx, que é o principal, a principal representação dos peróxidos. Então, até fala peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada H2O2, e que o NOx dele é -1. Por quê? Porque ele forma, entre aspas, uma cadeia entre esses dois oxigênios, tá?
Importante falar também, né, que os óxidos, por ele estar presente na atmosfera, tá? A maior parte são gasosos, principalmente os óxidos não metálicos, eles, né, vêm interferindo, né, nas condições ambientais, seja poluição, seja como, né, o efeito natural, o agravamento do efeito natural, igual que a gente falou do efeito estufa na aula passada. Nesse caso aqui, ó, a chuva ácida também ela é proveniente de óxidos, tá? Quais óxidos? Ó, naturalmente a chuva ela já é fracamente ácida. Por quê? Porque naturalmente nós temos a presença do CO2 na nossa atmosfera. Isso aí é natural, tá? Isso aí, agora a gente tem um descontrole do homem, que ele está emitindo mais CO2 e não, a gente não está tendo, né, plantas que está tendo desmatamento para reabsorver, contrabalancear esse CO2. Mas o CO2 ele não é um gás poluente, ele é um gás natural que está na sua quantidade aumentada. Então, a chuva ela é naturalmente ácida. Só que nós temos emissões que são poluentes, né, poluidoras, no caso do enxofre, os óxidos de enxofre, né, SO2, o SO3, esse óxido não existe naturalmente na atmosfera. Ele está sendo emitido através de quem? Dos combustíveis derivados do petróleo, então combustíveis fósseis, tá? Então, principalmente aqueles combustíveis mais pesados, né, das frações mais, né, pesadas do petróleo, como o diesel, né? O óleo diesel, especialmente, ele emite enxofre, ele tem na sua composição o enxofre, tá? Então, aqueles combustíveis também que são usados nas indústrias como forma de obter energia, né? Queimando aqueles combustíveis derivados do carvão mineral, por exemplo, o que vai estar emitindo essa queima? O óxido de enxofre, tá? Outro óxido também que acaba poluindo, embora, né, ele está ali, o N2, né, o nitrogênio, ele já está presente na nossa atmosfera, mas ele acaba sendo, né, ele reage com o oxigênio e forma o óxido, né, do nitrogênio, justamente por conta das indústrias, das altas temperaturas que saem, tá? Dessas torres das indústrias. Essas altas temperaturas forçam o nitrogênio a reagir, a ser oxidado pelo oxigênio e formar o óxido. Com isso também, eu vou ter a formação de uma chuva, eu vou ter a acidificação da chuva. Por quê? Esse óxido, né, de nitrogênio, ele reage com a água, vai formar quem? O ácido nítrico, que é um ácido forte. O óxido de enxofre vai reagindo com ele, vem na forma SO2, depois ele reage com mais oxigênio, forma SO3, depois reage com a água, vai formar o H2SO4, que vai acidificar, que são dois ácidos, né, fortes que acidificam mesmo a chuva, tá? Relâmpago também, né, grandes países que tem grandes cargas elétricas igual o nosso, eu também posso estar acidificando a chuva por causa dessa descarga elétrica, que é uma temperatura muito alta, faz o nitrogênio oxidar, né, com oxigênio, e depois ele vai, ainda reage com a água e forma o ácido nítrico, deixando a água mais, a água da chuva mais ácida. Nos escapamentos do carro também, né, aquela alta temperatura dos escapamentos ali, da combustão dos combustíveis fósseis, que estão lá dentro, aquela alta temperatura que é liberada, faz também o nitrogênio do ar, né, atmosfera de nitrogênio, que já é o natural do ar, se oxidar por causa dessa alta temperatura, tá certo? Então, as consequências da chuva ácida, né? Então, especialmente do ácido, então a gente fala que a maior quantidade da chuva ácida é por conta do enxofre, tá? Que vem exatamente dos combustíveis fósseis, porque o nitrogênio é mais a temperatura que faz, né? Temperatura das indústrias, dos automóveis, né? Dos outros veículos que fazem o nitrogênio de oxidar. Mas a chuva ácida, a maior parte dela é devido ao enxofre, né? Devido ao ácido sulfúrico, então devido ao enxofre. Então dá corrosão de monumentos, de aço, então ferro, do mármore, tá?
Impede crescimento de plantas porque vai mudar o pH ali da onde a planta está crescendo, do solo que a planta está crescendo, e diminui o pH de lagos, rios e com isso aumenta, né, a mortandade dos peixes, tá certo? Então um óxido é importante que ele é causador, né, de uma transformação ambiental, de uma poluição ambiental, que no caso é a chuva ácida, a gente guardar esse óxido aí molecular, esse óxido ácido, porque vai formar um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, tá? São os dióxidos e trióxidos de enxofre, tá ok? Então, do mesmo jeito, vocês farão para mim na parte de classificação dos óxidos, vocês podem grifar na apostila mesmo e acrescentar alguma coisa ou outra que eu falei aqui no vídeo. Mas eu quero que vocês, né, olhem aqui a chuva da poluição, né, vocês vão fazer um resumo para mim sobre o que vocês entenderam da chuva ácida, né, desses óxidos que deixam já a chuva naturalmente ácida e o óxido, né, o principal poluinte, né, o óxido principal poluidor da chuva, que é o óxido de enxofre. Vocês vão fazer um resumo para mim sobre as características, né, as causas e as consequências dessa chuva ácida, tá? Fazer para mim no caderno certinho sobre o que vocês entenderam desses óxidos que deixam a chuva mais ácida. E depois farão para mim também os exercícios da página 110 e 111, elas são só apenas 3 exercícios para a gente estar corrigindo daqui a pouquinho na nossa videoconferência, tá ok? Bons estudos, até a próxima!